Atravessamos o Atlântico, hora de conversar com o Felipe Quilin, direto de Londres. Quilin, como é que está a expectativa aí, antes da gente falar sobre a Covid na Europa, para o desempenho do novo ocupante da Casa Branca lá nos Estados Unidos? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Carla, Sheila e a todos no Brasil. Uma expectativa grande, uma ampla cobertura da imprensa, todos de olho na posse de Joe Biden. E vale a gente relembrar que assim que ele foi eleito em novembro, diversos líderes europeus, até numa ação que pareceu coordenada, já o parabenizaram, num gesto que mostra que a Europa está de braços abertos ao novo presidente dos Estados Unidos. A relação com Donald Trump nos últimos 4 anos não foi nada boa. E são vários interesses na mesa. A Europa, por exemplo, não vê a hora de Biden voltar ao Acordo Climático de Paris, que o Trump saiu. Pautas climáticas são o topo da agenda do bloco europeu. Há ainda interesse no retorno dos Estados Unidos no acordo nuclear com o Irã. A Europa planeja que os Estados Unidos sentem na mesa para negociar e fazer esse controle de armas nucleares. O bloco europeu também se empenha muito no multilateralismo, algo que com Trump foi bastante difícil, mas que com Biden pode ser mais fácil. Já aqui para o Reino Unido, há o interesse de fechar um amplo acordo comercial com a administração Biden, já que os britânicos saíram da União Europeia. E num momento bastante conturbado no planeta, com pandemia, os líderes europeus falam que o planeta precisa de uma política externa e de uma diplomacia mais amena, com paz, tranquilidade, para que os desafios sejam vencidos. Com Trump isso foi muito difícil, com Biden pode ser mais fácil. Analistas apontam que questões climáticas, segurança e também políticas comerciais sejam mais fáceis aí com Joe Biden à frente dos Estados Unidos. Bom, vamos falar então da nova cepa do coronavírus que foi detectada aí no Reino Unido e já se espalhou, né, Quilin? Já está num ponto em que é impossível de separar, mais de 60 países. Exatamente. O que preocupa mais é que na semana passada eram 50, agora já são 60 segundo a OMS, ou seja, é uma cepa que está se disseminando rapidamente, mesmo com muitos testes, com medidas restritivas em vários países. E ela é a principal responsável pelo momento extremamente delicado que o Reino Unido vive. Ela é até 70% mais contagiosa. E ontem foram 1.610 mortes registradas, um recorde em território britânico, uma população de 66 milhões de pessoas. A cada 30 segundos, uma pessoa dá entrada em hospitais por aqui por conta da Covid-19. A situação é bastante complicada. O lado positivo é que parece que as medidas restritivas e também o lockdown estão surtindo efeito e o número de contaminados tem caído. Então a expectativa para as próximas semanas é que esse número de mortos comece a cair. Enquanto a população está em casa, confinada, fica de olho na vacina, que é a esperança para a gente sair dessa pandemia. Só que o ritmo de vacinação não está como muita gente esperava. Faltam vacinas ao redor do planeta. O mundo todo quer insumos e imunidades e não tem. E o governo britânico disse que planeja vacinar os mais vulneráveis, 15 milhões de pessoas, até metade de fevereiro. Muita gente já dá que não vai ter como atingir essa meta. E já há sinais de que o governo britânico pode estender as medidas restritivas até abril, infelizmente. Alguns jornais falam que o governo está estudando ir além, prorrogar para junho. E aí, para completar isso, Israel é o país que mais vacinou proporcionalmente, quase 30% da população. Então, é um país que consegue ver a eficácia da vacina na vida real. E um estudo preliminar mostrou que a estratégia britânica, que é aplicar a primeira dose no maior número possível de pessoas e prorrogar a segunda aplicação para até 12 semanas e não 3, como as farmacêuticas e a própria OMS recomendam, não parece ser uma boa. Então o Reino Unido aí pode ter que rever essa estratégia para diminuir aí esse intervalo de aplicações, para que tenha uma eficácia maior, esses números de contaminados comecem a cair e aí as restrições sejam levantadas por aqui. Quilin, queria te ouvir um pouco sobre Portugal. Situação grave em Portugal, recorde diário de mortes pela Covid-19. O que tem acontecido exatamente por lá? Tem lockdown em Portugal, então está agora com medidas restritivas. Qual o cenário exatamente, panorama em Portugal?
Infelizmente, Sheila, Portugal já registrou por vários dias mais de 10 mil contaminados. É a maior taxa per capita por milhão de habitantes. É um país também que tem registrado mais de 100 mortes por vários dias. E muita gente fala que essa cepa inglesa e outras variantes estão por lá e elas se disseminam muito rapidamente. Vale destacar que o presidente de Portugal já pegou coronavírus. Hoje saiu a notícia que o ministro da Economia também foi contaminado. E esse lockdown será liberado no dia 24, porque tem eleições presidenciais em Portugal, por conta da Constituição, não tem como mudar, essas eleições vão acontecer. Então existe o temor de que o dia 24 possa ser uma data que vai fazer com que os casos aumentem ainda mais para o começo de fevereiro, a metade de fevereiro. Vale destacar que toda a Europa tem visto números preocupantes. Portugal, claro, hoje é o que mais registra por milhão de habitantes, mas a situação no continente, no geral, é bastante preocupante. Na Alemanha também, essa expectativa de, a expansão do lockdown no país, Angela Merkel, e aí medidas preventivas, já pensando em não aumentar esse número para o futuro. Agora, o que ele está falando aí em Londres de medidas de distanciamento até abril, e a gente aqui no Brasil está falando provavelmente do início da vacinação em escala nacional com a vacina de Oxford, se tudo der certo, em março. Então não esperem nada semelhante aqui no Brasil antes do final de 2021. É isso, Philippe Killing, direto de Londres. A gente estava com saudade, viu, Killing? Solta o som aí, Carlinha, porque nos últimos 2 dias a gente teve que reduzir bastante a participação do Killing, mas ele está de volta em grande estilo e com o tradicional encerramento musical. É uma bandinha nova, entre aspas, Bombay Bicycle Club. Bombay, que é Mumbai em inglês, tá? Pegou a referência? Entendeu? Nossa esperança. Beijo pra você, Killing, até amanhã. Beijo grande, até amanhã. Até.